Lulinha é delatado por 2 pessoas que foram presas, uma bomba caindo em cima. Sem falar que hoje, na CPMI do INSS, vai ser votado a quebra de sigilo bancário do Lula. Pode ter até outras pessoas envolvidas, mas a quebra de sigilo foi uma bomba em Brasília porque tem muita autoridade envolvida. A impressão que nós temos é que eles perceberam o fim do governo, o último prego no caixão desse governo. Ex-prefeito de Lajeado é preso em operação da PF contra desvio de verbas. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação em que um dos presos é Marcelo Calmo, que foi prefeito de Lajeado entre 2017 e 2023. É a sequência de outra ação em que ele foi o alvo principal, desencadeada em novembro de 2025. O objetivo da investigação é apurar desvio de recursos públicos federais. A prisão do político, que foi eleito pelo PP e atualmente é filiado à União Brasil, foi decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para evitar que os investigados combinem versões e eliminem provas. Mendonça autoriza pedido da PF e quebra sigilo de Lulinha. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Essa autorização foi dada antes da aprovação da quebra de sigilo bancário pela CPMI do INSS nesta quinta-feira. Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula da Silva. A decisão de Mendonça atendeu a um pedido da Polícia Federal e está sob sigilo. A autorização para acesso aos dados ocorreu ainda em janeiro deste ano. A Polícia Federal apontou ao Supremo que as investigações sobre desvios em descontos de aposentados e pensionistas do INSS revelam citações a Lulinha. A PF indicou que o filho do presidente pode ter atuado usando sua influência como filho do presidente da República e se escondendo atrás de Lula para ser sócio oculto do careca do INSS, apontado como principal operador do esquema. O elo entre Lulinha e o careca do INSS seria a empresária Roberta Luxinger, que foi alvo de busca e apreensão da Operação Sem Desconto, que apura os desvios do INSS. Você conseguiu perceber o que aconteceu essa semana em Brasília? É sério, essa semana vai entrar para a história como a pior semana do governo do PT. Nos seus 3, 4 mandatos, sei lá quantos mandatos vocês tiveram. Essa semana saiu uma pesquisa mostrando que o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, está à frente do Lula. Lulinha é delatado por 2 pessoas que foram presas na investigação do roubo do INSS. O Lulinha, que estava recebendo mesada de R$300 mil e um bolão de 25 milhões do careca do INSS. Aí nós tivemos na CPI do crime organizado que está acontecendo no Senado, uma bomba caindo em cima de alguns ministros do STF, de irmãos de ministros do STF. Sem falar que hoje, na CPMI do INSS, vai ser votado a quebra de sigilo bancário do Lula. Mas eu quero mostrar para vocês essa daqui, ó. Isso aqui para mim foi a maior bomba até agora. Dá uma olhada. Resumindo, tá? Um minutinho só. Escuta isso aqui. CPI do crime organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira requerimentos para convocar José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli. Irmãos do ministro Dias Toffoli. Esses 2 eram os laranjas da empresa Merit. Lembra da Merit? Lembra daquela reportagem que foi até a casa que estava constando como sendo o endereço da empresa e chega lá, não tinha empresa nenhuma? Foram convocados, ou seja, são obrigados aí. Do Supremo Tribunal Federal. O colegiado também aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridit. É Maridit. Agora presta atenção. A empresa Maridit era a empresa que estava sendo usada para captar dinheiro do Vorcaro e aparentemente distribuir para grandes autoridades do Brasil. Dentre elas, Dias Toffoli. Pode ter até outras pessoas envolvidas, mas a quebra de sigilo dessa empresa essa foi uma bomba em Brasília porque tem muita autoridade envolvida. Da qual Toffoli e seus familiares são sócios. E o Toffoli sócio oculto, hein? A CPI conseguiu ainda aprovar um convite para o próprio Toffoli prestar esclarecimentos ao colegiado. Mas, neste caso, ele não é obrigado a comparecer. O relator... Mas você tem noção do quão ruim vai ficar para ele ser convidado, e não comparecer?
no mínimo que o Toffoli poderia fazer era aí, mas eu não acho que vai. Da CPI, senador Alessandro Vieira alega que quer esclarecer as relações da empresa da família de Toffoli com a REAG, gestora de fundos que é ligada ao Banco Master. Em 2021, E ao PCC. os dois irmãos de Toffoli venderam, por meio da Maridit, parte das cotas que tinham no resort Itaiaiá, no Paraná, para um fundo controlado pela REAG. Neste mês, Dias Toffoli admitiu ser sócio da Maridit, se afastou do caso Master e negou qualquer irregularidade. Além disso, a CPI também aprovou a convocação do dono do Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Foram ainda aprovados convites para o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Que colocou em sigilo as ligações e conversas dele com Alexandre de Moraes. além do ministro Alexandre de Moraes, Opa, Alexandre de Moraes também foi convidado? Ixi. do Supremo Tribunal Federal, e de sua esposa, a advogada Viviane Barsi. Gente, você não está entendendo. A CPI do crime organizado, que começou discreta, A CPI também autorizou o pedido para quebra de sigilo do Master e da REAG. nossa senhora. A CPI do crime organizado, que começou meio que discreta, ninguém estava dando muita atenção no início, porque o crime organizado é algo que já é visto no Brasil como algo irreversível, né? Ela está se tornando agora uma bomba muito maior que a CPMI do INSS. Convidar Toffoli, Moraes, a esposa do Moraes, convocação dos irmãos do ministro do STF, quebra de sigilo da empresa que o ministro do STF, Dias Toffoli, era sócio oculto, que estava recebendo dinheiro do grupo do Vorcaro. Cara, isso aí eu vou comprar pipoca, isso aí eu vou no plenário para ver o dia que esse for acontecer, essas convocações, né? Vorcaro, os irmãos do Dias Toffoli. Eu tenho certeza que o Toffoli e o Moraes e a esposa dele não vão, porque quando é convite, você não é obrigado a ir. Mas assim, se você não vai, fica meio que escancarado que tem alguma coisa errada que a pessoa está tentando esconder. Né? E o Moraes está revoltado, ele falou agora na votação lá da prisão do Brazão, no caso da Marielle, que cabeças vão rolar. O cara está revoltado, colocou tornozeleira num vigilante da Receita Federal. Você imagina, vai vir muita pancada por aí. Agora, estamos avançando. E querendo ou não, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, não é um senador bolsonarista, então não tem essa desculpa de bolsonarista, não tem. É um cara centro-esquerda ainda por cima. Mas parece que ele foi delegado, eu não sei. É um cara centro-esquerda que está realmente indignado com esse escândalo que está saindo no The Economist. Vocês têm noção disso? A revista de maior circulação no Reino Unido, soltou uma matéria dizendo que basicamente que o STF é uma espécie de crime organizado. Esse ano, cara, muita coisa vai mudar esse ano. Ó, Flávio na frente, irmão do Lulinha arrebentando com o Lula, né? No caso do INSS. Vem o Banco Master e agora o contrato da esposa do Alexandre de Moraes. Tem muita coisa boa acontecendo esse ano. Eu não me sentia tão esperançoso assim há muito tempo. Se você pensou que o dia tinha chegado no auge com a quebra de sigilo bancário do Lulinha, que envolvido no esquema do INSS recebendo R$300 mil por mês do Careca, você não conhece o PT. Antes do dia acabar, aparece mais um escândalo envolvendo gente do PT. Dessa vez, o ex-ministro do STF, esse aqui, ó, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski saiu do STF e foi trabalhar como consultor para o Banco Master. Curioso, né? E logo na sequência, ainda recebendo do Banco Master, foi trabalhar como ministro da Justiça. O ministro que deveria combater o crime no Brasil. Esse mesmo, Lewandowski foi o que negou a participação da Polícia Federal na ação lá no Rio de Janeiro, com a Polícia Militar de lá, que foi um grande golpe, né, para as facções criminosas. Ele negou, mas não é isso que eu quero falar. Esse cidadão aqui, enquanto ministro da Justiça, estava recebendo mesadinha do Banco Master. Mas o caso dele ficou famoso um pouco antes disso com o filho. Olha que curioso. Peraí. Moraes tem a esposa, Lewandowski tem o filho. Olha o que aconteceu lá atrás no escândalo do INSS. Filho de Lewandowski é alvo de CPMI, alvo da CPMI do INSS por suspeita de blindagem em fraudes. Que curioso, né? O filho dele é impressionante. Onde tiver algum crime de grande porte acontecendo, o filho dele vai estar lá para defender o criminoso.
O filho dele está envolvido nesse esquema do CPMI do INSS e também no Banco Master. Mas o que eu quero te falar é isso aqui, ó. Escritório de Lewandowski recebeu 5 milhões do Banco Master por serviço de consultoria. Tem mais, continuando. Master pagou 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministro. Aí o Alfredo Gaspar vai lá agora, acabei de receber o vídeo aqui, ó, na CPMI do Banco Master e mostra como que era profundo a ligação entre Lewandowski, que era ministro do STF, filho dele, e o roubo do INSS. SEBAP, Ambec, Ansbraz, roubaram 850 milhões do povo sofrido brasileiro. Para onde foi uma parte desse dinheiro? Não mesmo. Para o escritório do filho do ministro do STF, ministro da Defesa, quando ele era ministro da Segurança Pública. Quanto? Aí vocês contam aí e vão descobrir. Mas sabe por que parou? Sabe por que parou? Sabe por que parou? Parou. No dia 22 de abril de 2025, pagamento. Um dia antes da operação. Me diga uma coisa. Aí diga uma coisa. Agora diga. Se fosse eu, estaria preso. Eu, Alfredo. Eu também. Estaria preso. Se eu botasse o meu filho para advogar, enquanto eu tinha o dever de investigar. Aí deixa eu lhe dizer. Rapaz, isso aqui era em plena investigação pela Polícia Federal dessas associações criminosas. Só parou exatamente um dia antes da operação deflagrada. Aí diga, isso é um país sério? Isso é um país que merece respeito às autoridades constituídas? O chefe da Polícia Federal, ministro Ricardo Lewandowski, estava num birô, um olho apontando para a investigação e outro olho vendo o filho receber dinheiro das entidades investigadas. Tá que pariu, gente. O Brasil virou um cabaré. Foi assim no Master, foi assim na Carbono Oculto, foi assim aqui. Isso não está certo. O filho dele também estava recebendo dinheiro dos caras lá investigados da Carbono Oculto. Isso não é possível. Interrompeu, não era tudo legal, não era tudo bacana, não era tudo prestação de serviço. Se era, por que interrompeu? Pelo amor de Deus. E é assim, você tem advogado enquanto não é descoberto. Depois que você é descoberto, manda o advogado embora. Eu pensava que fosse o contrário. Boa, Gaspar. Boa. Você tem advogado para resolver os problemas quando os problemas aparecem. Nesse caso, não. Ele pagava advogado para o ministro da Justiça não fazer investigação contra ele. Tá aqui. O que é que me parece isso aqui? Rapaz, a gente está lascado. Controladoria Geral da União, Polícia Federal está em cima, só tem um jeito. Vamos nos cercar de prestígio. E quando a bomba estourou, acaba o pagamento. Depois que a bomba do Master estourou, não deu mais para ficar no Ministério. Eu acho isso muito grave, eu acho muito ruim, e são esclarecimentos que a República precisa. É por isso que o Lewandowski abandonou, e ele abandonou mesmo, tá? O Ministério da Justiça. Ficava aquela dúvida, né? Ele falava que era porque não estava sendo respeitado pelos lulistas, os petistas, estava tendo sabotado. Não é. Lewandowski saiu, não é porque ele foi o pior ministro da Justiça da história do Brasil. Ele saiu porque o filho dele estava envolvido recebendo dinheiro no caso do Banco Master. Ele estava recebendo dinheiro dessas fundações que estava roubando os velhinhos. O dinheiro era roubado dos velhinhos, passado para o escritório do filho de Lewandowski, para o Lewandowski blindar a situação. Cara, gente, nem a máfia na Itália, no seu mais alto grau de controle estatal, chegou perto do que o crime organizado fez no Brasil. O cara era, vou falar de novo, o cara era ministro da Justiça. Ele era o cara encarregado de combater o crime no Brasil. Antes disso, ele era ministro do STF. Então agora nós temos Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli. O que é isso?
todos escolhidos por quem não? Moraes não, Moraes foi escolhido pelo Temer. Mas Toffoli e Lewandowski escolhidos pelo PT. Nossa Senhora! Olhando a violência, a agressão física com a qual os deputados e senadores do PT hoje reagiram depois de que foi aprovado na CPMI do INSS a quebra do sigilo do Lulinha, a impressão que nós temos é que eles perceberam ali o fim do governo. É como se fosse o último prego no caixão desse governo. Porque ao ter a quebra de sigilo do Lulinha, a oposição e o Brasil vai ver com provas documentais de que o filho do Lula recebeu o dinheiro que foi roubado dos velhinhos. Isso aí acaba com o governo. Então a reação deles foi visceral. Foi uma reação instintiva, de sobrevivência. Tentar impedir que a quebra de sigilo acontecesse. Dentre as pessoas, a reação que mais se destacou foi de um que está ficando cada vez mais famoso, que é esse aqui, ó, Rogério Correia, deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Recentemente, ele teve o nome dele divulgado pela imprensa, porque ele é conhecido agora como deputado fake news. Ele foi condenado na justiça porque publicou uma mentira. Ele publicou uma imagem, essa imagem aqui, ó, criada com inteligência artificial, como se o Campos Neto e o Vorcaro tivessem tirado fotos juntos. Essa foi a postagem que ele foi obrigado a derrubar, a deletar, e teve que se retratar na própria rede social dele. Esse é o Rogério Correia. Rogério Correia, hoje, vai ficar mais famoso ainda. E não há outra opção a não ser suspensão imediata do mandato dele, e eu vou te explicar por quê. Aqui você vê uma pessoa completamente fora de controle. Ele superou o Glauber Braga nessa reação dele. Dá uma olhada. Aqui ele está tentando avançar para cima do presidente da CPMI, Carlos Viana, e o Gaspar segurando ele. Eu quero que você preste atenção nesse caboclo aqui, ó, de cabelo branco. Aí ele empurra a mulher que estava atrás dele com força. E agora ele vai para cima do Luiz Lima. Esse aqui é o Luiz Lima, tá? Deputado do Rio de Janeiro. Começa a empurrar. Preste atenção. E aqui dá um tapa na cara do Luiz Lima. Olha isso aqui. De novo. Se você não viu, tá aqui melhor. Aqui fica melhor. Você vê o momento que a mão dele atinge o rosto do Luiz Lima. Olha isso. De novo. Olha isso aqui. E ele fala, que isso? Que isso? Mais uma vez. Deputado Rogério Correia deu um tapa na cara do deputado Luiz Lima na frente de todo mundo na CPMI do INSS. E aí ele fala, que isso? Que isso? Que isso? Vamos voltar aqui. E você pode ver que ele cai sozinho ainda. Ele caiu aqui no degrau, ele bateu o pé. Aqui, ele bateu o pé nesse degrauzinho aqui que tem aqui embaixo e caiu. E aqui o Luiz Lima falando, ele me deu um tapa na cara. Me deu um soco na cara, eu acho. Você me deu um soco na cara. Tá, por que eu tô mostrando isso aqui? A imprensa e a esquerda sempre falam que a direita é violenta, a violência da direita. Todas as vezes que tem agressão dentro da Câmara dos Deputados, todas as vezes é alguém da esquerda batendo em alguém da direita. Teve o Quaquá, teve aquela lá que deu uma cotovelada no saco do Nicolas recentemente, esqueci o nome dela, nem foi parar no Conselho de Ética, diga-se de passagem. E agora o Rogério Correia, que acabou de ser condenado por publicar fake news, foi condenado, teve que ir lá na justiça se retratar, deu um soco na cara do Luiz Lima, um tapa na cara do Luiz Lima, porque não aceitou a quebra de sigilo do Lulinha. Aí eu te pergunto, por que esse desespero, né? Por quê? Se o Lulinha é inocente, por que causaria tanto medo, tanto terror nesse pessoal
ao se ter aprovado a quebra de sigilo do cara. Qual é o problema nisso? Ficou muito estranha essa reação. Eu acho que o Brasil hoje viu que o PT é o protetor de bandido, criminoso e corrupto do Brasil, a ponto de ir para cima na agressão física, quando se consegue, através do voto, a quebra de sigilo de uma das pessoas que estava recebendo mesada do careca do INSS. Agora, sinceramente, presidente Hugo Mota, com todo respeito, não há outra alternativa a não ser a suspensão imediata dessa pessoa. Mais uma agressão física acontecendo. Até quando isso será permitido? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.